Dono de empresa, agora o papo é com você. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Nesse podcast, nós te ajudamos a construir uma equipe forte, obter lucro e tempo livre. Então, vamos dar continuidade nesse episódio que está muito interessante. Quer falar para ela o episódio ou antes vamos se apresentar? Primeiro vamos se apresentar, vamos deixar na curiosidade. Então, muito prazer, sou Thiago Bernardes, empresário. Eu sou Laiane Oliveira, empresária. Meu nome é Carmen Vera, eu sou empresária também e eu oriento empresários. Eu ajudo empresários a ter mais lucro e também a ter mais tempo livre. Maravilha, tá contratada, viu? Opa! Maravilha. E por que eu falei contratada? Porque o tema desse podcast é que a gente abriu um looping no anterior. Se você não viu, volta lá, que a gente falou como encontrar gente boa. Uhum. Agora é hora... Todo passo a passo. Demos todas as Podcast dicas, dourado, não tem muita escondemos dica. nada. E o tema de hoje é como fazer uma contratação blindada para você poder diminuir os problemas futuros. Esse é o tema de hoje. Carmen, tá preparada? Com certeza. Ó, eu vou pegar assim, eu vou espremer você e vou arrancar o máximo que eu posso de já informação. tô ficando acostumada Vou já apresentar com aqui o isso. dono de empresa para eles poderem depois utilizar esse podcast como um manual no dia a dia deles, tá? Então, vamos lá. Encontrei a pessoa que julgo que seja a adequada para minha empresa. Sei lá, tô feliz, tô encantado, tô apaixonado. Uhum. E preenchi esse gap. Chegou agora da contratação. Primeiro passo. Segura sua onda. Opa! Porque esse é o primeiro passo de verdade. É comum o dono de empresa ficar completamente apaixonado pelo candidato, encontrei o candidato perfeito e já começa a falar para ele que vai prepará-lo para ser o gerente, que vai prepará-lo para ser o coordenador. Futuro sócio. Que vai ser o futuro sócio da empresa. É isso mesmo, vou deixar a empresa nas mãos dele. Isso é comum. Parece que você tá falando comigo, sabia? Eu cometi tanto esse erro que você não tem ideia. Eu tenho ideia, porque, na verdade, eu estou falando comigo também. Uma vez, eu estava com uma filial, né, da minha empresa em outra cidade e tinha tudo para dar certo, mas não dava certo. Chegou um momento que eu estava procurando empregados para contratar. Aí chegou um momento que eu já não podia mais procurar só empregados. Eu estava procurando pessoas que quisessem mesmo ser sócios da empresa. Essa era a verdade. Porque todo o capital que eu tinha destinado para aquela filial já tinha ido. E eu já não achava sócios, não achava mais ninguém. E me indicaram uma pessoa muito boa para trabalhar, que tinha um ótimo perfil e eu fiquei apaixonada. E eu fiz exatamente isso. Eu já disse que eu queria contratá-la e que no futuro ela já estava sendo vista para ser minha sócia. Tudo assim em 5 minutos. Não, primeiro ela ia ser gerente e depois minha Não, sócia. a comunicação, assim, a gente já abriu já todo o mapa pra pessoa. No final da entrevista. Não estava bom esse tempo? No fim da entrevista? Peraí, Nossa. não foi nem no primeiro dia dela de trabalho? Foi na entrevista mesmo, porque Meu ela Deus. já tinha sido indicada e ela tinha um excelente perfil. E eu já via que aquela menina ia dar muito certo, que ela era tudo que eu estava procurando, né? E como eu disse, ela foi indicada e esse é um caso real. E depois que essa pessoa saiu da minha entrevista, ela foi conversar com a pessoa que fez a indicação. Minha amiga me ligou quase que instantâneo. Carmen, você tá louca, Carmen? Eu, como assim? Eu adorei sua amiga. Você tá louca? Ela me ligou, ela disse que você falou que queria que ela fosse sua sócia. Ela só foi procurar emprego. O que você fez? Eu falei, não fiz nada. Eu disse que no futuro ela podia até assumir a gerência e depois, quem sabe, um dia ela não poderia ser minha sócia. Pois é, você mal conhece ela mal te conhece, você fala isso, ela sai daí pensando que você era louca. Então, é por isso que eu digo que o primeiro passo, quando você encontra alguém incrível, é baixa um pouquinho o teu volume, porque essa pessoa não precisa saber dos seus planos. Essa pessoa, ela só precisa fazer aquilo para o qual ela foi contratada para fazer. E fazer bem, né? E fazer bem. E à medida que você vai entendendo que ela tem condições e capacidade para crescer na tua empresa, você vai fazendo isso gradualmente, porque tá cheio de dono de empresa que pega o vendedor e promove para gerente. Também não é assim, é gradual. A pessoa cresce um pouco, ela tem uma melhora no salário e no cargo. Ela pode passar para o nível 2, depois para o nível 3 e assim gradativamente.
Então, quando você encontra gente boa, essa pessoa ainda não pode ser informada que ela está contratada. Porque existe uma lei que quando você promete emprego e você não entrega, isso pode te render um processo na justiça. E Para. A pessoa não, eu não posso falar no dia da entrevista para ela. Não só no Parabéns. dia da entrevista, nem no dia seguinte, nem depois, porque não acabou o processo. Maravilha. Agora eu quero entender porque às vezes tem expectativa de apertar a mão na pessoa na hora, né? Adorei. Adorei, tá contratada. É. Faz isso. E depois ela é reprovada no exame médico. Você faz o quê? Aí acaba Tá ficando... descontratada. Desfaça a mão. Entende? Não tem como. É por isso que antes de você dar a notícia, ela ainda precisa fazer o exame médico. Você tem que deixar muito claro que o exame médico faz parte do processo de contratação. E depois que ela fez o exame médico e ela foi aprovada, aí então você diz que? Documentação? Documentação. Tá esperto. Exatamente. É muito comum o dono de empresa, depois que a pessoa já está escolhida, já trazer para a empresa. Mas quando ele vai pedir a documentação, ele descobre que o RG é de quando ela era criança, descobre que não tem o CPF dos filhos, o RG dos filhos, e hoje precisa. E o que acontece? A empresa tem que liberar o empregado, depois que ele começa a trabalhar, para que ele providencie os documentos. Aí ele vai lá no poupa-tempo, pouco tempo, não é atendido, daí ele volta, marca outro dia, e quem está pagando o salário? A empresa, porque ele já foi contratado. É por isso que essa questão da documentação, é importante que você já veja isto antes. Você já precisa de todos os originais dos documentos, lembrando-se que você não pode guardar documento de empregado. Mas e a cópia? Também não. Você vai conferir toda essa documentação, você vai precisar de toda essa documentação para fazer a contratação dele. E depois, até mesmo as cópias que você usou, você devolve para ele. Porque você não pode guardar documentos de empregado e isso pouca gente sabe. Mas e o arquivo lá que eu tenho com os nomes das pessoas? Nome é uma coisa. Nome, documento e tudo mais. Tá. A ficha da pessoa, aquela ficha A ficha, pacata. tudo bem. Nem no Drive? Nem no A ficha, computador? tudo bem. O que você não pode é ter a cópia. Tá. Nem no computador, nem em lugar nenhum. Essa lei é de 1968. Mas tem muita gente que ainda não conhece. E você pode ter certeza que se tiver um fiscal do trabalho querendo encontrar alguma coisa errada na tua empresa, é por aí que ele vai. Caso ele não tenha encontrado nada que chame a atenção, que seja assim mais grosseiramente aparecendo na tua empresa, ele vai nesse ponto. Porque é lei. A única forma de você ter uma cópia de um documento do teu empregado é caso você precise. Por exemplo, um motorista. Você precisa ter a cópia dos documentos dele, porque se você precisar acionar o seguro, você vai precisar. Se você presta serviços em outra empresa, né? Então, essa pessoa precisa te deixar os documentos, a cópia, para que ele possa entrar, por exemplo, na portaria, no condomínio de outra empresa. Aí, tudo bem, desde que você tenha Assinatura? assinatura. Desde que você tenha assinado de que ele autoriza que você mantenha a cópia desses documentos. Então, esses detalhes, eles ainda chegam antes da contratação. E muita gente deixa passar, dá a notícia e depois não pode contratar a pessoa. Ou dá a notícia e a pessoa não tem a documentação completa. Então, eu faço com que todo esse tempo ele utilize justamente para tá com tudo em ordem para começar a trabalhar na tua empresa. E um ponto que é muito importante que seja feito neste momento é a abertura da conta salário. Carmen, por que não abre depois que ele começar a trabalhar? Porque ele vai lá no banco recebendo salário. Não. Abre antes. Faz parte dos documentos. Carmen, mas e depois se ele não quiser mais começar a trabalhar? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum custo. A conta salário não tem custo, nem para o dono da empresa e nem para o empregado. Mas é um local onde você vai fazer o depósito de todo o salário que a pessoa recebe, do adiantamento. Todas as verbas salariais irão ali. Férias, rescisão, tudo para conta salário. Conta salário é o lugar mais seguro para você fazer o pagamento do seu empregado.
Por quê? Talvez você já tenha ouvido alguma história de que a pessoa está devendo para o banco e o banco vai lá e zera a conta corrente da pessoa. A conta salário, o banco não consegue fazer isso. Mesmo que ele esteja devendo, ele não pode mexer na conta salário. Mesmo que a pessoa tenha nome sujo, conta salário, tem muitos empresários que pagam em dinheiro o salário da pessoa. Imagina se essa notícia se espalha e todo mundo sabe que no 5º dia útil naquela empresa tem um montão de dinheiro. Risco. Imagina se esse empregado é assaltado no ônibus, na rua. Ele vai ficar um mês inteiro sem salário. Imagina se ele fala que não recebeu o salário. O que você vai fazer daí? Cair em maus lençóis porque ele não tem como comprovação, né? E vai se sentir na obrigação de ajudar, né? Porque como você vai pensar assim, poxa, como que a pessoa vai ficar sem salário? Uhum. Mas e no caso dela dizer lá na justiça que ela não recebia salário? Não tem comprovante. Exatamente, não tem comprovante. O dinheiro não é rastreável, o dinheiro físico não é rastreável se você não tiver algum recebimento, algum protocolo, alguma coisa que ela recebeu, né? E não está documentado, né? E esse que é o principal problema. Diego, não fala. E então, muitos donos de empresa, eles pensam, não, mas ele assinou o olerite que recebeu. Assinar o olerite não é a mesma coisa que comprovar o recebimento. Mesmo ele tendo assinado, ele pode ir lá e falar para o juiz. Seu juiz, se eu não assinasse, a dona Laiene não ia me pagar nem os R$200 que ela dava. Ela me obrigava a assinar para dar os R$200, eu estava precisando, eu assinava. Isso é considerado leonino, porque o dono da empresa é a parte forte e o empregado é a parte frágil, né? Então, ele é considerado hipossuficiente. Se o dono mandou ele assinar, ele assinou, para que o dono pagasse R$200, R$300, R$500, mas não pagasse o salário todo. E se ele não assinasse, não receberia. Então, você não tem como comprovar que sim, você pagou o salário da pessoa. Pagar em dinheiro é dar um tiro no pé. E também é uma grande evidência de que tem caixa 2 rolando na empresa, né? É bem complicado isso, eu não recomendo essa prática, eu recomendo que se faça todas essas ações antes dele assinar o contrato da tua empresa. Então, você já vai ter a documentação, você já tem a conta salário aberta e você tem também o exame médico que foi feito, aprovado. Então, você está segura para dizer que segunda-feira ele começa a trabalhar, terça-feira, quarta-feira. É só aí que eu digo que ele está contratado. É só aí que você vai dizer. E o prazo? Que você vai agendar a data em que ele vai vir assinar o contrato. Porque se ele for assinar o contrato no dia que ele começar a trabalhar, quanto tempo você vai ficar com ele na sua sala assinando o contrato? Se for mais de uma pessoa, ainda vai ter uma fila de pessoas aí e acaba seu dia inteiro tomado. Por isso que o ideal é que você já assine esse contrato antecipadamente. Se ele vai começar na segunda, assina já na sexta. Carmen, mas tem um risco dele não aparecer? Tem o risco de ele não aparecer. Mas aí já é outro problema. A contratação foi bem mal feita. É melhor assistir o primeiro podcast onde nós falamos sobre o passo a passo para contratar gente boa. Mas ainda assim, sim, existe esse risco, mas eu sempre gosto de trazer o contrato e você também precisa documentar o quê? Ele vai usar Vale Transporte? Não adianta você fazer a documentação do Vale Transporte no dia que ele veio trabalhar. Ele veio como? A pé? Então, é antes. Então, você já entrega aquele documento se ele vai usar Vale Transporte ou não. E é claro que eu tenho uma dica que muita gente desconhece. Começou a dica de ouro. A dica de ouro, gente, era só o anterior, mas ela tá fazendo questão e eu vou liberar. Dica de ouro, Carmen, vamos lá. Muitos desconhecem. Advogados, RH, muita gente desconhece. E você, que é dono de empresa, vai receber essa dica, com certeza. Muita gente pede para assinar no X. E faz o X na folha. Já viram isso? Sim. Já. E já viram a pessoa ir lá depois com o juiz e falar assim: ai, seu juiz, ele me deu um tanto assim de papel para eu assinar e falou, assina em todos os lugares que tem X. Eu nem li. E adivinha quem vai perder na justiça? Tudo por causa de um X.
Tudo por causa de um X e do fato dele ter apenas assinado. Dono de empresa, não tem nada de errado se você pede para ele assinar no X. Mas é que você está fazendo muito pouco pela blindagem da tua empresa. Por exemplo, esse documento do Vale Transporte. Se a pessoa vai usar Vale Transporte ou não vai. Ele vai pôr o X e vai colocar um X no sim ou não? Não. E assina. Ok, é pouco. Eu gosto que ele vá ali onde ele escreveu não e que ele escreva com a letra dele. Não, porque eu venho a pé. Não, porque eu venho de moto. Não, porque eu venho de carro. Explica para mim esse não. Se ele escreve sim, ok, pôs o X no sim. Sim, eu venho de ônibus, do bairro tal para o bairro tal. Escreve que ele entendeu que aquilo é vir de ônibus. Então, ele assina. Então, você tem mais elementos para blindar a tua empresa. A pessoa não simplesmente assinou algo que ela pode alegar depois que ela nem entendeu. Ela escreveu. Isso faz a diferença na blindagem da tua empresa e nas mãos dos juízes. É por isso que os meus alunos que me acompanham na metodologia, eles acabam ganhando em primeira instância, segunda instância e ainda sendo elogiados pelos juízes, porque são detalhes que ele fica sem ter como dizer que ele não entendeu, porque lá ele escreveu. Além disso, você precisa também já de entregar para ele, ler com ele, explicar para ele a política de uniformes e vestimenta na tua empresa. Porque não adianta na segunda-feira que ele aparece de cueca vermelha aparecendo, de calça legging transparente, você ir lá reclamar com a pessoa. Aparece de chinelo de dedo para trabalhar. Não adianta. Rasteirinha. Não adianta, já foi. É antes ele começar a trabalhar, que você já tem que deixar claro qual é o código de vestimenta da tua empresa. Na nossa empresa, você pode trabalhar assim, assim, assim. Ou, na nossa empresa, nós oferecemos uniforme. Esse uniforme tem um custo de tanto. Se você perder, estragar, sumir com ele, não devolver na rescisão, vai ser descontado da tua rescisão. Você já tem que deixar tudo claro. Esse uniforme, ele tem uma durabilidade de Y, ele só vai ser trocado neste momento. Tem tudo isso, gente. E tudo isso passou batido porque ele não fez esse passo a passo. Que bom que ele está aprendendo agora. Isso tudo vem antes ainda dele assinar o contrato. Então, só para recapitular. Então, a primeira coisa, eu não posso me apaixonar por ele, segura a onda. Pode se apaixonar, só não conte. Ah, tá. Ok. Segura a tua onda. Sofra silenciosamente. Não sofra. Guarda suas expectativas, nada de sofrer. Segundo passo, respeita o tempo de documentação, respeita o tempo de realizar um exame e ver se ele está apto ou não para o trabalho, abra a conta salário, enfim. O segundo passo é mais toda essa documentação, certo? Quase. É especificamente o exame médico, porque o exame médico reprova. E a documentação pode gastar vários dias para ele obter. Então, é diferente. Quando ele fez o exame médico, você já sabe se ele vai estar apto ou não vai estar apto, você pode dar a notícia, ok? Ok. E que agora eu preciso da sua documentação. E essa documentação pode levar mais dias ou menos dias para que ele possa obter. Mas ele não vai ser reprovado na documentação. Né? Legal. Ele vai conseguir obter a documentação dele. Então, o primeiro passo, segura a tua onda. O segundo passo, exame médico. Exame médico. O terceiro passo, toda a documentação necessária para realizar a contratação. O quarto passo, contrato. Abertura de conta salário. Abertura de conta salário. O quinto passo, contrato. Sim, você vai elaborar o contrato. Quem elabora é o teu contador e tá tudo bem. Tem uma frase mágica que eu gosto de colocar em todo contrato. Qual que é? Quero saber. Manda aquela lá, mas a gente vai deixar assim no podcast para todo mundo saber essa frase mágica? Ou para quem é aluno só? Ou para quem é aluno? Brincadeira, vamos deixar essa frase mágica para estar em todos os contratos de trabalho. Todo mundo precisa constar essa frase. Logo depois que você coloca qual é o cargo da pessoa, né, a função que ela vai desenvolver na tua empresa, é importante você deixar escrito que ela vai manter o ambiente de trabalho, já sabe? Já sei aqui, anotei. Limpo,
e organizado. organizado. Essa é a frase mágica que tem que constar em todo o contrato. Carmen, mas isso é óbvio. Não, o óbvio tem que estar escrito e tem que estar escrito no contrato. No contrato ou no código de conduta? Contrato. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. No contrato, precisa estar escrito. Tem um caso de um pet muito, muito grande que ele contratou tosadoras. O que um tosador faz? Vocês têm cães, né? Eu imagino que levem sempre para tosar. O que o tosador faz? Tosa. Ele faz o processo de corte, né? Alinhamento do pelo, enfim. E o pelo, acontece o que com ele? Vai para o chão e para os locais que a inércia determina, né? A inércia derruba o pelo no chão. E aí, fica juntando pelo a vida toda? Não, vai varrendo, vai limpando, né? Organizando. Normal, né? Uhum. Pois é. Só que não é assim na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, eles disseram que faziam dupla função, que eles tinham que tosar os cães e que eles também tinham que varrer o pelo dos cães. E ainda pediram insalubridade, porque esses cães, eles faziam as suas caquinhas naquelas gaiolinhas onde eles vinham de transporte, né? E tinha que ser limpo. E eles pediram insalubridade, porque eles tinham ali contato com as fezes. Isso é verdade? Não, é mentira. Porque eles tinham luvas e eles tinham equipamento de proteção. Por isso que tem tudo isso ainda na contratação para acontecer. Se no contrato dessa pessoa estivesse escrito que ela tinha que manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, estaria tudo bem. Mas não estava. Se ela tivesse visto quais são os agentes nocivos ao trabalho através do PCMSO e do PGR, que são as letrinhas onde o técnico de segurança, o médico do trabalho, vão analisar as funções dentro da empresa, se isso tudo tivesse acontecido, estaria tudo bem. Porque ia ser documentado de que eles tinham treinamento, tinham recebido as luvas, tinham recebido máscara, óculos. Eles não tinham contato com agente nocivo. Se você não tem contato, não tem insalubridade. Mas eles não tinham os documentos. Não tinham os documentos. E aí perdeu. Perderam, só que o problema é que era um pet muito grande. O mesmo advogado começou a entrar com todos os ex-empregados e cada um foi levando R$25 mil, isso há muito mais de 10 anos atrás. E depois, aos atuais empregados, que eram muitos também, perceberam que era tão fácil ganhar R$25 mil que eles também entraram na justiça. Todo mundo entrou na justiça. E virou um caos, né? Um caos. Nossa. Ele teve que vender sua própria casa para pagar os processos. Se eu te contar que até os veterinários entraram na justiça depois, porque era muito fácil, porque ele não tinha os documentos. Não é que ele fazia algo errado, ele não tinha os documentos. Por isso que é tão importante a contratação. É tão importante, porque neste momento você vai, além de determinar a questão de vestimenta, também tem a questão dos equipamentos de proteção. Ele vai precisar de algum equipamento ou não? Eu não sei, não sou técnica de segurança e nem você. É preciso que você traga o técnico lá da empresa, onde você faz os exames médicos, que junto com o médico vai ser determinado se precisa, se não precisa, se tem que pagar insalubridade, periculosidade, o que mais tem no salário dessa pessoa. E os donos deixam passar. Mas, Carmen, eu tenho um supermercado de pequeno porte na minha cidade, no meu bairro, e tem um açougue lá que ele tem que cortar a carne a faca. Eu não tenho técnico de segurança para fazer isso. Você não precisa ter um técnico. Onde essa pessoa fez o exame médico, tem o técnico. E essa pessoa que tem que enviar as informações para o E-Social, ela vai fazer este laudo que se chama PGR. E ela vai fazer todo o levantamento dos riscos desta função. E talvez seja determinado que essa pessoa tenha uma luva de malha de aço, que caso ela bata com a faca nas mãos, não corte as mãos, muito menos um dedo, né? Então, vai ser determinado quais são os equipamentos de proteção que essa pessoa deve usar. E se ele tem periculosidade, se não tem, se tem insalubridade, se não tem.
Mesmo que você tenha um único empregado, é importante que você verifique todas essas questões. É importante que você se blinde, esteja documentado. Porque quando alguém entra na justiça, gente, fala sério, além de pedir tudo aquilo que de fato eles têm direito, muitas vezes eles pedem coisas que nem existiam, pedem horas extras que eles nunca fizeram. Isso é bem comum. Quem já recebeu um processo na justiça sabe disso. Então, tudo isso ainda está acontecendo antes da pessoa vir assinar o contrato. Eu tenho que saber quais são os riscos da função, quais são os equipamentos que ele vai usar. Eu tenho que saber se ele vai usar vale transporte ou não, porque é meu dever de dono de empresa estar com o vale transporte já depositado no cartão de vale transporte para o primeiro dia que ele vem trabalhar. É meu dever já, se ele tem uniforme, já providenciar. Se ele vai precisar de equipamento de segurança, já providenciar. Então, tudo isso eu faço antes. E algo que eu gosto de deixar bem claro na política antes é que na minha empresa não se usa celular particular. Por que a pessoa tem que saber disso antes? Porque vamos supor que ela tem o hábito de conversar com a família, com os amigos o dia todo. Chega na tua empresa, você dá a notícia. Chegou lá o filho, tem que na Tá mensagem ligando, ligar. mandando mensagens. E aí, Daqui a pouco papai? chamam a polícia que a pessoa sumiu. Então, essa informação de como funciona a política do celular, que vai ficar em um armário e que ela não está isolada do mundo, ela tem aqui esse número de telefone que ela pode ligar. Você entrega fisicamente para ela assina a política onde consta esse número de celular, onde ele pode ligar caso qualquer pessoa da família precise de qualquer coisa, né? Eu já gosto de deixar isso claro já até no processo seletivo, até na entrevista, quando eu percebo numa fase da entrevista ou dos testes ou do processo que eu tenho interesse por aquele candidato, eu já deixo claro como funciona isso na minha empresa. E então, quando essa pessoa começar a trabalhar, ela já tem tudo isso assinado, tudo isso já está pronto, sendo preparado para recebê-la. E então é que ela assina o contrato, na véspera, junto com tudo isso. Isso, normalmente, eu tô olhando um prazo de uma semana, sendo bem otimista. Ou é um pouco mais? O que você acha? Uma semana. Uma semana, né? Uma semana. Se ele não tiver nenhum tipo de problemas com a documentação. Ok. Às vezes, o comprovante de escolaridade dele, a escola pegou fogo, inundou, alguma coisa aconteceu, tem que entrar em contato com o Ministério da Educação. Então, normalmente, é uma semana, você consegue fazer todo esse trâmite de exame acabou. Médico, tudo. Acabou a entrevista. Se apaixonou? Apaixonou, segurei as emoções e uma semana para frente É o para suficiente. execução. Até a máximo. próxima semana ele está disponível, caso não tenha imprevistos. No máximo uma semana. Mas essa pessoa, ela já entra para a tua empresa com outro nível de consciência. E quando ela começa a trabalhar, logo na segunda, na terça, no dia que você determinou que ela vai começar a trabalhar, você vai rever todos esses passos com ela. E é muito importante que, neste momento, você já escale alguém que vá acompanhar essa pessoa. Porque ela está chegando agora para a empresa. É importante que alguém acompanhe, que alguém explique para ela como funciona o dia a dia, quais são as funções dela, o que ela vai fazer exatamente naquele momento. Então, ela ainda nem precisa assinar toda a descrição de cargo dela. Mas ela precisa saber o que é que ela vai fazer na empresa. Em que momento que eu gosto de assinar a descrição de cargo? Depois do período de experiência. Carmen, mas é esse período de experiência que as pessoas mudam totalmente e vira casaca? Tipo assim, no namoro maravilhoso, depois que casou, a gente descobre muita coisa. É nesse período? É esse mesmo. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não acompanham. Muitas vezes o dono de empresa, o líder da empresa, ele não acompanha o período de experiência. O período de experiência também faz parte da contratação, também faz parte da seleção. Mas ele acha, contratei e deixa lá dentro. Vai voar. Vai voar. E é por isso que acontece todas essas surpresas. É muito importante que faça o acompanhamento depois de 15, 20 dias. Senta com essa pessoa, verifica o que é que ela já aprendeu, como é que ela está indo. Verifica com a pessoa que está treinando ela,
qual é o ritmo de aprendizado dela, quais as atividades que ela já fez, completou o primeiro período de experiência, os 45 dias, porque lembrem-se que são 90 dias o período de experiência. Se passa um único dia, automaticamente o contrato já passa para prazo indeterminado. E aí, você, para fazer a dispensa, tem que pagar multa, tem que pagar uma porção de coisas que você não está prevendo pagar. Portanto, se você pretende dispensá-lo porque você identificou algum ponto no período de experiência que não vai estar alinhado com a tua empresa, faça esse desligamento, ou quando completa 45 dias, ou quando completa 90 dias. Porque aí, então, você não tem nenhum tipo de multa. Mas acompanha. Quando vai completar 45 dias, pede para a pessoa escrever tudo aquilo que ela já aprendeu. O que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Como se fosse a descrição das atividades dela. Dá os parabéns, dá feedback, diga para ela, nós vamos continuar treinando você. E agora você está sendo promovido. Promovido para quê? Para o segundo período de experiência. E aí a pessoa vai continuar no segundo período de experiência, porque você podia ter encerrado o contrato. Então, você está mantendo ela. Você tem que dar notícia. É uma boa notícia. Ou você, ou o gestor da tua empresa. Isso não é o RH, é o gestor. Muita gente acha que é o RH que aplica advertência, que é o RH que... Não. O RH é suporte. É suporte. É o gestor da empresa quem pode fazer isto, ou o dono. E é importante que, caso o gestor não saiba, que o dono treine esse gestor para ter essa habilidade, né? Porque até o RH pode treiná-lo também. Mas é uma habilidade que o gestor tem que ter, de dar feedback. Porque é isso que ele faz ao longo de toda a sua vida dentro da empresa. Então, não é bem, Laiane, que eles viram a casaca. O problema é que eles não foram acompanhados. Mas tinha bandeirinha ao longo dos 90 dias avisando, ó, aqui tem buraco, aqui pode acontecer isso, aqui pode... E o dono da empresa não percebeu porque não acompanhou. A gente tem uma frase que a gente fala muito, as pessoas dão sinais, né? E eu acho que é nesse período de experiência em que a gente vê, então, esses sinais, não é? Às vezes, na contratação, se você deixou uma coisinha passar ali, no período de experiência, então vai ser o período decisivo para você ver se o que você viu de sinal estava certo ou não. Com certeza. Esse momento você tem que pôr uma lente de aumento a cada dia dessa pessoa dentro da tua empresa. Se a pessoa já está... trazendo atestados, um atrás do outro, atestados que a pessoa, você sabe que ela nem estava doente, e de repente está até na festa, né? E está lá com os atestados, está se atrasando, tem coisas acontecendo, é este momento que você tem que estar de olho no que acontece. Esses dias mesmo tinha um comentário lá no meu Insta, que a pessoa escreveu assim, Carmen, a pessoa está na experiência e já trouxe um monte de atestados, o que eu faço? Eu respondi, erga as mãos para o céu e agradeça. Como assim o que faz? Agradece. Porque se na experiência ele já fez isso, você já encerra o contrato, você não tem um problema. Você não tem um problema, você já encerra. No momento em que termina o período de experiência, você já pode estar fazendo o encerramento com essa pessoa. Por isso que é tão importante a contratação, com todos esses detalhes. Carmen, mas são muitos detalhes. Então, vai para a justiça lá, tentar explicar para o juiz, que são muitos detalhes, né? É importante que essa pessoa registre o ponto. É importante que você tenha todos os documentos em relação a essa pessoa. Que você saiba que horas ela entra, que horas ela sai, mesmo que você tenha um único empregado. E quando termina o período dos 90 dias, aí então, se você vai continuar com essa pessoa, você dá a notícia para ela e já passa toda a descrição das atividades que ela irá fazer. Carmen, mas e se eu quiser que ela faça mais atividades depois? Promove ela, porque aquelas são as atividades que você está contratando ela. Daí, se depois você quer que ela faça novas atividades, pense muito bem qual é o documento que você vai entregar para que ela assine. Mas não seria adequado, né? Mostrar novidades depois da experiência. A ideia é que ela continue o que ela aprendeu durante esses 90 dias.
Sim, esse é o esperado. Aham. Isso é o ideal. Por isso que eu digo, coloca uma lente de aumento e observa todos os pequenos detalhes. Observa aquele uniforme que veio sujo, observa aquela cara de sono de manhã, observa essa pessoa, É muito importante o quanto ela está integrada com as outras pessoas. Busque feedbacks das pessoas que são os líderes daquele momento. É muito importante que essa seja uma decisão em conjunto e não do dono. Porque quando todos dizem, ok, vamos continuar, todos se empenham para que essa pessoa tenha resultado na tua empresa. Caramba, olha, posso considerar que contratamos então, né? A contratação Sim. foi feita depois desse passeio, dessa jornada, né? Uma jornada que foram aí os 37 minutos conversando entre nós aqui e que, claro, vai levar mais tempo na execução do processo. Mas aqui o dono de empresa pode se julgar que está com uma contratação blindada. Sim, aí então essa pessoa passa a ser prazo indeterminado. Uhum, Então ela tem a descrição das atividades legal. e outras políticas que talvez você tenha na sua empresa, que vai ser o momento de você inseri-la. Porque nós já passamos as políticas do uniforme, já passamos também outras políticas, como a do celular, por exemplo. Talvez nesse momento você tenha outras políticas, talvez ela use o carro da empresa. Então, depois da experiência, é muito mais seguro, né, que caso ela não seja um motorista, ela não foi contratada para ser um motorista, mas que ela vá dirigir o carro da empresa, ela precisa estar de acordo com a política que fala sobre carro corporativo. Por exemplo, talvez você tenha uma política de meio ambiente, talvez você tenha outras políticas que neste momento ela vai ser inserida. Por isso que não dá. A pessoa entrou trabalhar, aquele monte de políticas que ela nem lê. Tem gente que manda até um manual para ela ler em casa das políticas. Essa pessoa não vai ler o manual em casa e muito menos seguir essas políticas depois. Maravilhoso. Então, se você chegou até esse momento do podcast e sabe agora como realizar uma contratação blindada, faz um favor pra gente. Comenta aqui embaixo, #blindada, pra gente saber que você chegou até aqui. E se houveram dúvidas, deixem suas dúvidas, porque eu vou responder para você. Coloca a #blindada e deixa a sua dúvida. Sem hashtag eu não vou responder nada. Que conversa bacana, né? Foi bom pra vocês? Gostaram? Fecha a conta e passa a régua, né? Diria o ditado popular. Quer encerrar? Pode encerrar. Então, dono de empresa, esse foi mais um episódio do podcast Empresa Lucrativa. É com muita gratidão que quero te agradecer. Te dar parabéns, chegou até aqui, que bom. Agora, a sua contrapartida é curtir. É se inscrever também nesse canal para continuar recebendo novas notificações e materiais novos, atualizados. E muito mais do que isso, compartilhar com as pessoas que não sabem contratar. E contratou e faltou algum ponto, tá tudo bem. A hora de você não pensar no que passou, mas no que vai vir adiante, que você pode ajustar. Então compartilha com ele e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, com certeza. Agora começou, não para mais. Boa, valeu pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.